A família como vai? Meu irmão, venha e responda. E nós estamos aqui mais uma vez para responder a essa pergunta. A família, como vai? Este é o podcast, programa da Rádio Alvorada. Vai ao ar pela rádio às 9 horas da manhã, todos os sábados. Mas você pode acompanhar e pode compartilhar também. Está presente no YouTube, está presente também no Spotify. Ajude a evangelizar, ajude a espalhar esses tesouros que nós temos na nossa Rádio Alvorada e que o Senhor, nosso Deus, quer que chegue a maior parte, a maior quantidade de pessoas que nós conseguirmos por meio do nosso trabalho de evangelização, compartilhando conteúdos que são conteúdos que trazem coisas boas para a vida das pessoas. E nós estamos aqui, esse podcast da Rádio Alvorada voltado para as relações familiares, voltado para a vida de família em todas as suas alegrias, em todos os seus desafios, em todas as suas situações. E neste sábado, neste dia, nós estamos trazendo um tema muito especial. Afinal, estamos no dia 26 de julho, estamos no dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora e o dia dos avós e também da pessoa idosa. E é sobre este tema que nós queremos discorrer, nós queremos refletir neste programa, neste podcast de hoje. Querido irmão, querida irmã, a situação dos avós, ou melhor, a condição de avós é sempre uma grande bênção. Nós temos muitos momentos na Bíblia em que aparecem essas figuras de anciãos, de anciãs, que são realmente figuras inspiradoras para a vida de fé, pelo seu testemunho. Papa Leão, inclusive para o Dia Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa, que será celebrado liturgicamente amanhã, a Jornada Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa, fala de bem-aventurados aqueles que não perderam a esperança. Então, o papel do avô, o papel da avó numa família é realmente ser aquela referência de fé, de esperança, de testemunho. E é exatamente isso que eu queria, neste primeiro bloco, destacar para vocês. Qual é o papel dos avós na vida de uma família? Qual é o papel que os avós desempenham? O primeiro deles é exatamente esse papel de transmissão de conhecimento, transmissão de valores e transmissão de afeto. Conhecimento, valores e afeto. Sabe aquela receita da vovó? Sabe aquele ensinamento do vovô? Sabe aquele ditado que ele falava e que a gente depois recorda com muita saudade, mas ao mesmo tempo vendo quanto eles são sábios naquilo que eles colocam? Então essa transmissão, ela é importante. Você que é vovô, você que é vovó, independente da sua idade, hein? Porque daqui a pouco nós vamos falar também dessa nova condição dos avós. Não é mais aquele velhinho de bengala, aquela velhinha sentada fazendo crochê, fazendo tricô. Tá, tudo bem, isso pode até acontecer. Mas não é apenas esta realidade que nós temos hoje dos avós e das avós. Nós temos avós e avós muito jovens e que têm que ter essa consciência de que o seu papel, em primeiro lugar, é transmitir valores. O seu papel também é ser um modelo de autoridade. Modelo de autoridade, não mais exercendo essa autoridade sobre os seus filhos, sobre os seus netos, mas um modelo de autoridade no sentido da sua postura. Gente, autoridade é diferente de poder. Poder é o exercício da autoridade, que pode ser feito de uma forma correta ou de uma forma que não é correta. Nós estamos falando de autoridade, autoridade moral. Aquela palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, com sabedoria. É isso que gera autoridade. Então a autoridade está para além do poder. Um outro papel importante dos avós na vida de uma família, querido irmão, querida irmã, é ter aquela postura de
não julgar, não condenar. Estar ao lado, mas não lhe compete mais o processo de educação. Os seus filhos mais velhos, os seus filhos que já estão mais velhos em idade, obviamente, eles são responsáveis pela sua vida. E os seus netos são responsabilidade dos seus filhos. Portanto, sem confrontar, sem julgar, estando à disposição para apoiar, mas sem essa atitude de julgamento, de crítica e muitas vezes de confronto. Isso não ajuda na educação dos netos, isso não ajuda na educação das crianças. A responsabilidade cabe aos pais. Os avós, quando muito, são um apoio, muitas vezes bastante importante. Porém, não lhes compete o processo de educação do ponto de vista da linha de frente. Essa cabe aos pais. Nós ainda vamos falar mais sobre a questão dos avós, vamos falar mais um pouquinho ainda no próximo bloco sobre qual é o papel dos avós na vida de uma família. E seguimos com o nosso podcast A Família Como Vai, esse programa que também está todo sábado pela manhã na Rádio Alvorada e que você pode acompanhar e compartilhar pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Spotify. E nós estamos falando a respeito dos avós, essa bênção que Deus concede àqueles que veem os filhos dos seus filhos. Isso é uma bênção bíblica. Está lá na palavra de Deus, que possas ver os filhos dos teus filhos. E nós acolhemos essa bênção como avô, como avó. Porém, nós temos um papel. Não é apenas e tão somente às vezes aquela palavra que a gente gosta de usar, né, como avô e como avó. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, agora eu só quero saber de desfrutar. E, na realidade, se eu vou estragar ou não vou estragar, isso não interessa, porque isso é responsabilidade do pai e da mãe. Devagar, não é bem assim, né? Claro que, como eu disse no bloco anterior, nós não temos a responsabilidade da educação. Nós estamos no apoio, nós somos colaboradores, mas o direcionamento é dado pelos pais. Porém, nós não podemos assumir uma atitude de obstáculo para aquilo que os pais muitas vezes querem colocar como algo importante na vida dos filhos. Se o pai sabe que o filho precisa estudar e cumprir uma determinada tarefa, e isso é uma responsabilidade, não é porque está na casa do vô e da avó que não vai fazer nada, porque aqui é a casa do vô e da avó. Não é porque há um controle, por exemplo, de uma alimentação, até por uma questão de saúde da criança, que porque está na casa do vô e da avó, vai estar tudo liberado, prejudicando inclusive a própria saúde da criança. Então, o papel do avô e da avó, ele é um papel importante. E eu quero continuar a falar a respeito disso com você, querido irmão, querida irmã. Um dos fundamentos, digamos assim, que cabe aos avós, isso é verdade, hein? A gente se desgastou bastante na educação dos nossos filhos, e aí quando chegam os netos, nós estamos realmente muitas vezes em condições melhores para poder dar tempo, para poder estar ao lado, para poder oferecer o afeto, para poder oferecer o amor, para poder oferecer o acolhimento. Isso é muito importante que os avós representem na vida dos seus netos. Também é muito importante os avós, junto aos pais, junto aos netos e as crianças, os adolescentes, de um modo geral, partilharem a sua experiência. Não significa impor algo, porque comigo foi assim, então vocês saibam que vai ser assim. Não. Cada vida é uma vida, cada história é uma história, cada família é uma família. Mas nós podemos compartilhar as nossas experiências. Afinal de contas, essas experiências que nós temos, e muitas vezes o nosso exemplo, o fato de sermos uma referência para os nossos filhos, para os nossos netos, forma aquilo que nós chamamos de sabedoria. A sabedoria, querido irmão, querida irmã, que está para além do conhecimento.
Conhecimento é tudo aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da vida, seja por meio do estudo, seja por meio da experiência concreta, conhecimentos. Porém, o que fazer com um conhecimento, isto é sabedoria. A sabedoria tem a ver com a vida, a sabedoria tem a ver com a aplicação concreta daquilo que formam o nosso conhecimento. Então, os avós têm esse papel de serem essa referência de sabedoria, de serem essa referência de sabedoria, de deixarem para os seus filhos, para os seus netos e para aqueles que convivem com os netos, né, um legado de reflexão e muitas vezes de inspiração. Um legado de reflexão e de inspiração. Que os nossos netos parem para pensar nos seus avós. Como eles eram, o que eles diziam, como eles se comportavam. Então, essa relação, ela é muito importante, muito significativa, e esse é um papel fundamental dos avós. E por último, eu destaco algo que é, talvez, o grande papel, a grande bênção dos avós na vida de uma família. Serem o elo que vai fortalecer os laços familiares. Quantos avós, quantas avós são o elo que representa a unidade da família. Em torno deles a família se reúne. Em torno deles a família ainda mantém os seus vínculos. Os irmãos se encontram, os primos se encontram, a família se reúne. Como é bonito quando o avô e a avó, ao invés de afugentarem a família, trazem a família para junto. E isso é uma lição, porque quando estes avós e estas avós partem, estas famílias, elas formam novos núcleos em torno dos quais continua acontecendo. Aquele que era filho, que ia na casa do pai, que era o avô do neto, agora ele é o avô, que acolhe o seu filho e acolhe os seus netos. Então essa lição de ser um elo, e muitas vezes, querido irmão, querida irmã, até quando acontecem dificuldades familiares. Aquele adolescente que está meio revoltado dentro de casa e que tem no avô e na avó alguém que a acolhe, alguém que a compreende. E esse avô e essa avó, ao invés de colocar esse adolescente, essa adolescente contra os seus pais, faz essa ligação de duas gerações que estão tendo dificuldade e vem uma terceira geração e faz esse processo de unidade. Como é lindo ver esse testemunho em tantos e tantos avós. Esse é o nosso desafio. Ser avós, ser avô e ser avó. Tenha certeza, querido irmão, querida irmã, também é uma vocação. Família que reza unida sempre estará. Querido irmão, querida irmã, nós seguimos aqui com o nosso podcast A Família Como Vai, o nosso programa pela Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, e também pelas plataformas, pelo YouTube, pelo Spotify, para que você possa ouvir se estiver ligadinho na Alvorada, mas de repente por alguma situação não dá, então você acessa no horário que você quiser, enquanto está lavando uma louça, enquanto está aí se deslocando pelas ruas, enquanto tá caminhando, tá ali, ó. Solta o podcast e olha, tem uma banca de podcasts lá que você pode escolher o tema que você quiser para poder usar durante o seu tempo de formação, reservado para uma formação na sua vida. Nós estamos aqui no programa de hoje, no podcast de hoje, falando a respeito dos avós, nesse dia do vô e da avó. 26 de julho, dia de São Joaquim e Santana, os avós de Jesus. Mas eu quero agora, querido irmão, querida irmã, chamar a atenção para alguns desafios a respeito da condição de ser avô e de ser avó nos dias de hoje. E por que desafios? Porque a nossa sociedade é uma sociedade em transformação.
Eu dizia no bloco anterior que aquela imagem do vovô e da vovó velhinhos e simplesmente espalhando carinho e atendendo os seus netinhos e ensinando isso e ensinando aquilo, graças a Deus ainda acontece em muitas famílias, mas em muitas famílias a realidade é bem outra. Em algumas famílias, o avô e a avó são o chefe da família. Em algumas realidades, por conta exatamente das condições que nós vivemos hoje, nós temos uma família multigeracional vivendo dentro da casa. Não é o pai, a mãe e os filhos. É o avô, a avó, a mãe, o pai e os filhos. Ou a avó, a mãe e os filhos. Ou a avó e os filhos, porque não está nem o pai nem a mãe dessas crianças que estão sob responsabilidade dela. Então é preciso que, além de tudo aquilo que nós falamos nos blocos anteriores, relacionados ao papel do avô e da avó, é preciso que nós também reflitamos a realidade que hoje se transformou num peso muito grande para os avós e para as avós que assumiram responsabilidades que, a princípio, não são responsabilidades suas. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Afinal de contas, os avós muitas vezes estão ainda criando os filhos e os netos. Uma gravidez na adolescência que faz com que ainda permaneça ali, seja da gravidez da menina, seja o rapaz que se tornou um pai e que assume a responsabilidade, o que realmente é muito importante. E aí os netos começam a frequentar com os pais ainda vivendo, fazendo parte do núcleo familiar. E isso realmente acaba criando uma situação em que os avós acabam sendo os cuidadores principais. E aí é preciso ter esse discernimento, essa sabedoria para mostrar para esse adolescente, para essa adolescente, para esse jovem, para esta jovem, ou para esta filha, este filho que voltou para casa e de repente trouxe os filhos, que a responsabilidade da educação é dele, é dela. É claro que existem muitas situações em que o avô e a avó acabam recebendo a guarda até legal dos seus netos e acabam exercendo um papel de pai e de mãe. Porém, quanto possível que essa figura paterna e essa figura materna tenham realmente condições de estar junto com os seus filhos e participar do processo de educação. Às vezes temos a questão da drogadição, temos a questão do alcoolismo, temos a questão até de uma prisão que faz com que o pai e a mãe estejam afastados, mas eles não podem ser apagados da vida dos filhos, porque em algum momento da vida estes filhos quererão saber das suas raízes. E é importante que eles conheçam as suas raízes. E cabe ao avô e à avó, muitas vezes, serem aqueles que vão conduzir por esse caminho. Aí também, querido irmão, querida irmã, vem essa realidade que nós temos hoje do aumento dos divórcios. Filhos e filhas que voltam para a casa dos pais, muitas vezes trazendo os netos juntos. Existe também, querido irmão, querida irmã, uma situação em que os filhos são colocados junto com os avós, porque o novo casamento do pai ou da mãe fez com que essa criança não fosse bem acolhida ou não conseguisse conviver bem com o padrasto, com a madrasta, e aí acaba sendo mandado de volta para casa, ou acaba sendo mandado de volta não, acaba sendo mandado para a casa dos avós e os avós acabam assumindo essa responsabilidade. E isso não é algo natural. Eu entendo que muitas vezes acaba sendo uma alternativa e talvez a única que sobrou, mas isso, mais uma vez, eu insisto, para o bem do futuro e do desenvolvimento emocional desta criança e desse adolescente, o contato com o pai e com a mãe, ele é importante, nas condições em que de repente isso acontecer. E uma outra situação que penso que vale a pena nós também trazermos aqui é a questão financeira. Dos filhos que, além de colocarem os netos sob os cuidados dos avós, ainda acabam comprometendo financeiramente a vida dos avós. Seja porque eles são obrigados a criar esses filhos que não são seus,
com a sua própria renda, seja quando não, são obrigados ainda a fazer dívidas, consignados e por aí afora. Muitos avós vivem hoje um drama, o drama de serem pessoas que querem desfrutar da sua condição de vida numa condição melhor, mas estão sobrecarregados pelo cuidado dos netos. E isso traz uma ambivalência, ou seja, uma situação difícil, porque de um lado amam os seus netos e querem tê-los e fazem de tudo por eles, mas ao mesmo tempo têm o direito, depois de uma vida de trabalho, de poderem também desfrutar de uma condição melhor. Querido irmão, querida irmã, são todas realidades que estão aí para serem iluminadas pela graça do nosso Deus, que é Pai, Mãe e que vem ao encontro de todos. Eu espero que este programa, que este podcast tenha ajudado na reflexão do papel do avô e da avó na vida de nossas famílias e que, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, venha sobre todos os avós e todas as famílias a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. A família como vai?